Já se perguntou como uma única manchete, um passo em falso ou uma nova invenção poderiam destruir a fortuna e a fama de uma superestrela da noite para o dia? Sabia que Fatty Arbuckle dormiu na estrada. E há mais uma celebridade que perdeu tudo da noite para o dia. Vamos revelar 18 ícones que perderam tudo. Clara Bow, a It Girl. Em 1927, a Paramount apresentou Clara Bow como a garota que tem It, um gancho de marketing que transformou uma moleca de Brooklyn em personificação do abandono da era do jazz. Durante seu reinado de 3 anos, ela fez 24 filmes. Dirigiu um roadster vermelho a toda velocidade, acelerou por Laurel Canyon e manteve 5 secretárias ocupadas respondendo cartas de fãs que chegavam em sacos. Repórteres, avisados por publicitários do estúdio, seguiam-na do Café Montmartre até jogos de pôquer noturnos, publicando relatos entusiasmados de suas reverências e trocas de figurino. Mas a fama expôs nervos sensíveis. Bow cresceu em um cortiço com uma mãe que sofria episódios psicóticos. Os flashes constantes provocavam o mesmo pânico que ela sentiu quando vizinhos se reuniram para assistir uma ambulância levar sua mãe embora. O som provou ser um teste cruel. Os críticos zombaram de seus rápidos vogais do Brooklyn e ela congelou nos microfones. Em 1931, uma ex-secretária descontente tentou chantageá-la com contas de hotel falsificadas. O escândalo alimentou manchetes em todo o país e desmoronou sua frágil confiança. Diagnosticada com o que clínicos modernos chamariam de transtorno de ansiedade social, Bow saiu do set de filmagem, renunciou ao seu contrato de $5.000 por semana e entrou no Instituto de Neuropsiquiatria de Glendale. Um filme de despedida para a Fox se seguiu. Depois, casamento com o astro cowboy Rex Bell e retiro para um rancho em Nevada. Em 1949, ela vivia sozinha acima de um salão de beleza na Sunset Strip, convencida de que fotógrafos ainda espreitavam no beco. Rudy Vallee. O tenor límpido de Rudy Vallee, amplificado através de um megafone no Fleischmann Hour da NBC, criou o primeiro frenesim adolescente moderno. Engarrafamentos do lado de fora dos teatros, desmaios e montanhas de correspondência semanal de fãs. O saxofonista nascido no Maine cantava sucessos como My Time is Your Time, oferecendo aos ouvintes da era da depressão um abraço oral. No entanto, o próprio meio que o criou, o rádio, mostrou-se volúvel. Em 1935, microfones elétricos favoreciam vozes mais profundas e conversacionais. O barítono relaxado de Bing Crosby, casado com o ritmo mais quente do swing, soava modernamente sem esforço. Os patrocinadores disseram a Vallee que queriam ritmo, não sussurros. As vendas de discos caíram, e os teatros que antes pagavam $10.000 por semana começaram a contratá-lo por um quarto desse valor. Sempre engenhoso, ele se virou para participações em filmes e farsas da Broadway, parodiando seu próprio passado como o homem que lançou 1 milhão de gritos. Ainda assim, a histeria nunca retornou. Ele brincou que passou de ser a voz do romance para a voz de comerciais da Oldsmobile em menos de 5 anos. Um reconhecimento irônico de que a tecnologia pode coroar e destronar com a mesma rapidez. Buster Keaton. As obras-primas do cinema mudo de Buster Keaton, A General, Sherlock Jr., Steamboat Bill Jr., foram criadas em uma atmosfera de total autonomia. Ele escreveu, dirigiu, editou e realizou acrobacias impressionantes que deixavam o público das pré-estreias boquiaberto. Em 1928, atraído por um salário de $3.000 por semana e pela promessa de estabilidade da MGM, ele cedeu essa liberdade. Mais tarde, chamando isso de o pior erro da minha vida. Contabilistas de estúdio substituíram seus cenários improvisados por cronogramas de filmagem rígidos. As conferências de piadas eram cronometradas, e executivos insistiam em tomadas de reação óbvias, que prejudicavam seu famoso impassível. Pior ainda, eles designaram dublês, roubando das cenas a autenticidade. Desanimado, Keaton começou a beber durante o horário de almoço, perdeu horários de chamada e, em 1933, foi discretamente dispensado. Credores leiloaram sua casa de estilo italiano em Beverly Hills. Sua amada coleção de câmeras foi vendida por uma ninharia. Durante a próxima década, ele escrevia piadas não creditadas, muitas vezes para os próprios comediantes que o idolatravam, por $100 por semana. Somente nos anos 1950, os críticos europeus reviveram sua reputação, saudando-o como o Chaplin do intelecto. Mas o auge criativo perdido nunca poderia ser recuperado. Fatty Arbuckle. Roscoe Arbuckle, ganhando uma soma então impressionante de $1 milhão por ano, era o gigante alegre de Hollywood, mentor de Chaplin, Keaton e Lloyd, até uma festa do Dia do Trabalho em 1921.
Em São Francisco se tornou catastrófico. A atriz Virginia Rapp adoeceu na suíte de Arbuckle e morreu 4 dias depois. Os jornais de Hearst espalharam alegações não verificadas em suas primeiras páginas. Grupos religiosos fizeram piquetes em cinematógrafos, e Fatty se tornou sinônimo de decadência moral. 3 julgamentos terminaram em completa absolvição. O júri até emitiu um pedido de desculpas por escrito. Mas o dano foi irreversível. O escritório de Hayes baniu seu nome das marquises. A Paramount rasgou um contrato de $3 milhões e retirou Prince de circulação. Para sustentar sua esposa e mãe doente, Arbuckle dirigiu 2 comédias reais sob o pseudônimo de William Goodrich, uma cruel piada interna criada pelo produtor B. P. Schulberg, Will B. Good. Em 1933, a Warner Brothers finalmente arriscou um toque de retorno. A pré-estreia foi aplaudida, e Arbuckle assinou um contrato para 6 filmes naquela noite. Ele comemorou com amigos, foi para a cama e morreu durante o sono, aos 46 anos, com o coração desgastado pelo estresse e exílio, ainda proibido em muitos cinemas. Judy Garland. De 1935 a 1950, Judy Garland gerou aproximadamente $100 milhões para a MGM. No entanto, contratos rígidos e contabilidade criativa deixaram-na com uma fração dessa quantia. Os médicos do estúdio prescreveram anfetaminas para mantê-la magra e barbitúricos, para forçar o sono entre dias de filmagem de 16 horas. O regime gerou dependência e comportamento errático no set. Em 1949, no meio de Annie Get Your Gun, Garland desmaiou. A MGM a rotulou como pouco confiável e rescindiu o único emprego que ela já havia conhecido. A penhora fiscal totalizando $500 mil se seguiu, forçando a venda de sua casa em Brentwood e seu guarda-roupa pessoal. 1. O triunfante álbum do concerto no Carnegie Hall em 1961 brevemente restaurou a solvência, mas acordos de divórcio, estadas em hospitais e despesas com a comitiva devoraram os lucros. Em 1968, ela estava se apresentando em clubes noturnos de Londres por 100 libras por show, frequentemente desmaiando no meio do set. Quando ela morreu no ano seguinte aos 47 anos, sua conta corrente tinha menos de $100. Um epílogo brutal para a garota que uma vez nos prometeu que encontraríamos uma terra além do arco-íris. Errol Flynn. Com Capitão Blood e as aventuras de Robin Hood, Errol Flynn personificou o heroísmo arrojado, duelando com graça felina enquanto fazia piadas com um sorriso despreocupado. Fora da tela, ele viveu o papel. Iates, cavalos de polo e cafés da manhã com champanhe. Em 1942, 2 acusadoras menores de idade alegaram má conduta a bordo de seu iate, Zaca. O sensacional julgamento terminou em absolvição, mas a frase "in like Flynn" tornou-se um código para escândalo. Os seguradores triplicaram seus prêmios. A Warner Brothers silenciosamente encurtou as opções de contrato. O público durante a guerra voltou-se para heróis sinceros. E os exibidores reclamaram que as mães proibiam os filmes de Flynn. A crescente quantidade de penhoras do IRS o obrigou a vender o Zaca e sua propriedade em Mulholland. Em 1958, ele estava alugando um apartamento modesto em Londres, participando de filmes B no Caribe e narrando filmes de viagem para pagar contas de bar. Quando morreu aos 50 anos, uma autópsia listou desnutrição junto com doença cardíaca, prova surpreendente de que o herói de ação de Hollywood havia lutado seu último duelo contra dívidas e bebida. John Gilbert. Apelidado de O Grande Amante, o olhar ardente de John Gilbert incendiou o público em A Grande Parada e Carne e o Diabo. Ainda assim, quando os filmes falados surgiram, a MGM exibiu sua noite gloriosa para risadas. Diálogos floridos e técnica exagerada no uso do microfone fizeram até seus admiradores rirem. Rumores se espalharam de que a voz de Gilbert era estridente, embora discos remanescentes revelem um tenor perfeitamente utilizável. Insiders apontaram, em vez disso, para uma rivalidade com Louis B. Mayer, que supostamente ordenou roteiros inferiores para humilhar sua estrela rebelde. 2 filmes concluídos foram arquivados. Os exibidores, pressentindo problemas, cancelaram. Reservas. Com o orgulho ferido, Gilbert bebeu muito, casou-se e divorciou-se da atriz Ina Claire, e viu seu noivado com Greta Garbo se desfazer sob os holofotes dos tabloides. Em 1934, aos 36 anos, ele tentou um retorno ao lado de Garbo em Rainha Cristina, mas a MGM ocultou seu crédito. Um ataque cardíaco o levou 4 anos depois. Registros de inventário mostraram $5 mil em bens, mal o suficiente para cobrir os custos do funeral do homem que já foi considerado o herdeiro de Valentino. Barbara Payton.
Loira, a rouca Barbara Payton estreou nas telas ao lado de James Cagney em Kiss Tomorrow Goodbye, 1950, e a Warner Brothers gastou $80 mil preparando-a como sua próxima sedutora. Ela ganhava $5 mil por semana, comprou um casaco de Vison e mudou-se para o Chateau Marmont. Dentro de 18 meses, ela estava nas capas dos jornais por causa de um triângulo amoroso brutal envolvendo o ator Tom Neal e o ídolo de matinês Franchot Tone. A briga de Neal deixou Tony hospitalizado com uma bochecha fraturada. Os advogados do estúdio entraram em pânico. O contrato de Payton foi encerrado e os colunistas de fofocas a rotularam como cianeto para bilheteria. Ela vendeu o casaco de Vison para pagar o aluguel, aceitou trabalhos em filmes de western de baixo orçamento por $100 por dia, depois envolveu-se em fraudes de cheques e prostituição de rua ao longo da Sunset Boulevard. Uma prisão em 1963 por passar cheques sem fundo a levou à cadeia do condado, onde disse aos repórteres: Hollywood é um lugar onde te pagam $1.000 por um beijo e 50 centavos pela sua alma. Ela morreu de insuficiência hepática aos 39 anos. O inventário de sua propriedade listava $185 e um bilhete de penhor. Carl Dane. Carl Dane, um imigrante dinamarquês alto com um sorriso contagiante, roubou a cena em The Big Parade, de King Vidor, e tornou-se o coadjuvante cômico preferido da MGM, ganhando $1.500 por semana. Mas os primeiros microfones de som não eram tolerantes, transformando seu forte sotaque de Copenhague em sílabas abafadas. Os executivos reduziram seu salário para $40 por semana como figurante. Os roteiros foram reduzidos a piadas de uma linha, e o público lutava para entender. Recusando-se a desistir, Dane investiu suas economias em uma barraca de cachorro-quente do lado de fora dos portões do estúdio, apostando na lealdade dos fãs. O empreendimento faliu em menos de 6 meses. Os clientes se sentiam desconfortáveis, comprando lanches de um ídolo caído. Em abril de 1934, ele enfrentou o despejo de seu modesto apartamento em West Hollywood. Ele penhorou suas medalhas de serviço da Primeira Guerra Mundial por $6, escreveu uma nota de despedida e tirou a própria vida aos 47 anos. O estúdio enviou uma coroa de flores, mas nenhum representante ao funeral. Prova clara de como Hollywood rapidamente esquece as risadas de ontem. Agnes Iris. Agnes Iris alcançou fama instantânea ao atuar ao lado de Rudolph Valentino em The Shake, 1921, seus olhos amendoados e postura régia epitomizando romance exótico. Com os lucros, ela investiu em Wall Street, comprando ações a prazo, como muitos de seus colegas. O crash de 1929 acabou com sua carteira de investimentos da noite para o dia. Corretores exigiram o pagamento de empréstimos que ela não podia cobrir, forçando a venda de sua mansão em Beverly Hills e suas joias Art Deco valiosas. Enquanto isso, os filmes falados exigiam uma versatilidade vocal que ela não tinha, e a Paramount ofereceu apenas papéis de matronas da sociedade. Iris tentou empreendimentos imobiliários que não deram certo e excursionou brevemente no circuito de palestras de Chautauqua, relembrando os dias com Valentino. Mas o público já havia seguido em frente. Ela passou seus últimos anos em um apartamento de um quarto perto do MacArthur Park, cuidando da mãe idosa e contando com os estipêndios do Motion Picture Relief Fund. Quando ela morreu aos 48 anos, os obituários apareceram abaixo da dobra. Um lembrete sóbrio de que até a protagonista de Valentino podia ser apagada por quedas de mercado e testes de microfone. Florence Lawrence. Florence Lawrence é frequentemente reverenciada como a primeira atriz de cinema do mundo a ser identificada publicamente pelo nome. Nos primeiros tempos do cinema, os atores geralmente não recebiam crédito. Os estúdios acreditavam que tornar os artistas famosos lhes daria poder de negociação para salários mais altos. Eventualmente, os produtores reconheceram que promover personalidades estrelas poderia elevar as vendas de ingressos, e Florence Lawrence se tornou uma beneficiária dessa mudança. Ela rapidamente ganhou um vasto público, levando as audiências a assistir aos filmes simplesmente porque ela estrelava neles. No entanto, seu status pioneiro não garantiu segurança duradoura. As normas da indústria estavam mudando tão rapidamente que poderia ser difícil até mesmo para um pioneiro permanecer relevante. Com o tempo, as ofertas melhor remuneradas diminuíram, e ela supostamente tomou uma série de decisões de investimento e negócios que não foram bem-sucedidas, resultando em dificuldades financeiras. Ela também enfrentou problemas de saúde que limitaram sua capacidade de atuar. Em um sistema que oferecia mínimas proteções aos artistas, isso era problemático. Embora nem sempre reconhecida nas conversas tradicionais, a carreira de Lawrence havia alçado voos mais altos do que qualquer um de sua geração poderia ter previsto. Ainda assim, a nova onda de estúdios e produções de maior orçamento logo ofuscou muitas das primeiras estrelas. Além disso,
O romance, ela inicialmente representava, começou a diminuir. À medida que a indústria cinematográfica se expandiu, surgiram inúmeros novos rostos, oferecendo diversidade em estilos de atuação e aparências. A atenção do público desviou-se da geração mais antiga de atores, muitas vezes sem considerar suas contribuições fundamentais. Em questão de instantes, a enorme admiração e estabilidade financeira que Florence uma vez desfrutou desapareceram. Embora ela tentasse retornar à tela, esses esforços muitas vezes encontraram sucesso limitado. O avanço imparável da indústria deixou pouco espaço para regressos nostálgicos. Embora ela tenha estabelecido o modelo para o estrelato moderno, abrindo caminho para estratégias promocionais que beneficiam as celebridades de hoje, ela se tornou mais um conto de advertência. Ser a primeira nem sempre garante segurança. Às vezes, isso significa enfrentar armadilhas que o sistema ainda não aprendeu a contornar ou resolver. Baby Peggy, Diana Sarah Carey. Baby Peggy, nascida como Diana Sarah Carey, foi indiscutivelmente uma das estrelas infantis mais famosas da era do cinema mudo. Ela começou sua carreira ainda criança, encantando o público com sua inocência de olhos arregalados e notáveis instintos cômicos. Quando tinha 5 anos, ela supostamente ganhava somas enormes e endossava uma variedade de produtos, de bonecas, a itens alimentares. Ainda assim, o incrível estrelato de Baby Peggy era controlado pelos adultos ao seu redor, especificamente seus pais e executivos do estúdio. Como muitos jovens artistas, ela tinha pouca influência sobre como suas finanças eram geridas. Foi um período em Hollywood antes de existirem regras significativas para proteger a renda de menores. Os pais controlavam os acordos e, intencionalmente ou não, podiam esgotar os ganhos de uma estrela infantil através de investimentos imprudentes ou gastos excessivos. À medida que ela crescia, seu apelo como uma criança curiosa com talento para comédia mudou. As ofertas começaram a diminuir, e os erros financeiros da família tornaram-se evidentes. De repente, Baby Peggy passou de ter um futuro brilhante, planejado para enfrentar a realidade de que lhe restava muito pouco dinheiro. Somando a essa sensação de queda rápida, estava o fato de que assim que os filmes mudos passaram a um segundo plano em relação aos falados, a demanda por seu estilo anterior de atuação desapareceu quase completamente. Hollywood foi consumido pela novidade do som, e com muitos novos astros infantis também inundando o mercado. O tipo de entretenimento de Baby Peggy já não estava em voga. Ela descobriu que o interesse do público por ela havia se dissipado quase da noite para o dia. Por necessidade, ela acabou se afastando da indústria cinematográfica, reinventando-se mais tarde como autora e historiadora de cinema. Embora ela tenha vivido uma vida longa e reflexiva, além de seus anos como Baby Peggy, o fim abrupto de sua fama infantil serve como um lembrete sóbrio de que uma fama imensa em idade precoce pode ser efêmera. Sem sistemas robustos para proteger seus interesses financeiros, estrelas mirins podem, e ainda podem, se encontrar apenas com memórias de sucesso e uma história de advertência sobre quão rapidamente a fortuna pode desaparecer. Mickey Rooney. A carreira de atuação de Mickey Rooney se estendeu por quase todo o século XX. Seu entusiasmo de garoto da vizinhança e notável versatilidade lhe renderam elogios desde a década de 1930 até a de 1940, tendo seu auge com a série de grande sucesso Andy Hardy. De papéis cômicos a interpretações dramáticas, e até se aventurando no canto e na dança, Rooney parecia capaz de tudo. No final da adolescência, ele era uma das maiores atrações de bilheteria da MGM, dividindo a tela com nomes como Judy Garland. Financeiramente, ele enfrentou dificuldades repetidas. Fontes indicam que uma combinação de decisões financeiras imprudentes, exploração por parte de alguns associados próximos e fatores de estilo de vida pessoal o levaram a múltiplas falências ao longo dos anos. Em certo sentido, não foi tanto uma única queda repentina, mas sim um padrão cíclico de ressurgimentos breves, seguidos por crise financeira. Embora, às vezes, certamente parecesse repentino para os de fora, quando as manchetes revelavam que uma lenda como Rooney estava novamente em sérias dificuldades financeiras. A parte dolorosa de sua situação era que ele havia ganhado milhões ao longo de uma carreira ilustre, mas seu patrimônio líquido no momento de sua morte era modesto. Ele trabalhava incansavelmente no teatro, cinema e televisão.
apenas para se manter à frente das obrigações sempre crescentes. Essa disparidade entre seu brilhantismo cômico e dramático e sua contínua desventura financeira permanece como um capítulo particularmente pungente. Capítulo na longa história de Hollywood de estrelas mirins que não conseguiram manter finanças estáveis na velhice. O legado duradouro de Mickey Rooney é indiscutível em termos de talento e criatividade. Ainda assim, a queda vertiginosa de estrela de bilheteria a enfrentar incertezas econômicas ressalta a natureza precária do mundo do entretenimento. A fama nem sempre se traduz em segurança financeira, especialmente quando decisões pessoais e profissionais, junto com influências externas, corroem a própria base que anos de trabalho árduo e sucesso construíram. Mary Nolan. Mary Nolan, que inicialmente chamou a atenção como artista nas famosas Ziegfeld Follies, sob o nome de Imogen Bubbles Wilson, foi outra figura da era do cinema mudo que parecia destinada a grandes alturas. Sua transição do palco para o cinema nos anos 20 apresentou uma oportunidade empolgante. Com sua expertise em dança e uma presença marcante, ela tinha uma chance real de fazer sucesso em Hollywood. No entanto, como acontece com muitas estrelas em ascensão, a mistura de sucesso rápido e a atmosfera intensa do mundo do espetáculo gerou desafios. Mary se envolveu em complicações pessoais que ofuscaram suas realizações profissionais. Controvérsias públicas relacionadas às suas associações pessoais, junto com os rumores que circulavam nos círculos de fofoca de Hollywood, causaram dificuldades em garantir papéis consistentes de alto nível. Enquanto seu talento permanecia evidente, os estúdios tornaram-se incertos quanto à sabedoria de apresentá-la de forma proeminente, preocupados que a publicidade negativa pudesse refletir mal em suas produções. Com o tempo, a reputação de Mary foi severamente impactada por esses problemas, e sua trajetória antes promissora sofreu um declínio acentuado. O telefone parou de tocar tanto para papéis significativos em filmes, e ela se viu sendo atraída para papéis menores ou produções sem destaque. Bastou uma série de manchetes prejudiciais para minar a imagem cuidadosamente cultivada que os estúdios desejavam para suas protagonistas. Nos bastidores, ela enfrentou mais turbulências, o que também afetou sua capacidade de preservar o estilo de vida ao qual havia se acostumado. Um dia, parecia que ela estava à beira do estrelato. No seguinte, ela estava lutando para permanecer relevante. Essa mudança repentina foi especialmente notável em um Hollywood que era cada vez menos tolerante com controvérsias pessoais. No final, a vida de Mary Nolan terminou cedo demais, deixando para trás um potencial não realizado. Sua história exemplifica a natureza passageira do sucesso para aqueles que atuam no exigente espaço onde imagem, talento e decisões pessoais colidem. Quando qualquer um desses fatores falha em um ambiente de alta pressão, o resultado pode ser uma queda abrupta, que poucos veem chegando até que seja tarde demais. A queda de Mary Nolan, como tantas outras nesta lista, destaca quão frágil é realmente o fio da fama. Pauline Frederick. Pauline Frederick se destacou no início do século XX, não apenas em filmes mudos, mas também no palco. Sua presença sofisticada e interpretação contundente de personagens complexos lhe renderam aclamação da crítica. Transitando do teatro para o cinema, ela estabeleceu um corpo de trabalho marcante, frequentemente retratando mulheres fortes e dramáticas, cujo aprofundamento emocional ressoava fortemente com o público. Apesar do seu sucesso, a instabilidade financeira pairou ao longo de sua carreira. Ela era conhecida por ter um gosto por luxo, e múltiplos casamentos adicionaram complicações à sua vida pessoal. Em 1933, ela chegou a um ponto de ruptura e declarou falência publicamente. A combinação de circunstâncias pessoais e os desafios mais amplos da era da Grande Depressão criaram a tempestade perfeita que minou sua capacidade de permanecer financeiramente segura. Embora continuasse encontrando oportunidades de atuação, elas eram menos frequentes e menos proeminentes do que em seus dias anteriores. Os estúdios, lidando com seus próprios dilemas econômicos nos anos 1930, estavam pouco inclinados a oferecer papéis principais a alguém considerado fora do auge, ou ofuscado por rostos mais jovens. O estilo sofisticado de Pauline, tão eficaz em dramas mudos, enfrentou forte concorrência em uma nova era, que frequentemente apresentava ritmo mais rápido, elementos cômicos e novos astros. Nesse sentido, a queda de Pauline Frederick, embora um tanto gradual, continha momentos em que suas opções desapareceram tão rapidamente que parecia uma mudança da noite para o dia.
Um mês, ela ainda poderia estar atuando em uma produção respeitável. No mês seguinte, poderia estar lidando com dívidas e perspectivas de trabalho incertas. Hollywood, em transição, raramente era gentil com atores que chegavam a uma idade ou um ponto em suas carreiras, onde os estúdios sentiam que novas estrelas eram mais rentáveis. Ela lutou para preservar sua dignidade, continuando a trabalhar em qualquer capacidade que pudesse. Mas os dias de glamour que uma vez desfrutou estavam definitivamente no passado. Sua jornada destaca o precário equilíbrio financeiro de estrelas do palco e da tela em um período sem redes de segurança consistentes. A linha entre uma vida opulenta e uma dívida paralisante era perigosamente tênue. A experiência de Frederick encapsula como uma figura pública, celebrada pelo talento e elegância, também podia ver sua sorte reverter-se com uma velocidade surpreendente. Burt Reynolds. Burt Reynolds foi um dos protagonistas mais proeminentes dos anos 1970 até os anos 1980, estrelando em filmes de grande sucesso como Smokey and the Bandit, Deliverance e The Cannonball Run. Sua presença afável e magnética na tela fazia dele uma verdadeira atração de bilheteria, frequentemente atraindo grandes públicos ansiosos para vê-lo liderar comédias de ação ou dramas intensos. Ele desempenhava vários papéis: produtor, diretor e até proprietário de boate em meio período. Reynolds desfrutava das vantagens do sucesso, ganhando manchetes por seu estilo de vida luxuoso e romances de alto perfil. No início da década de 1990, Burt Reynolds declarou oficialmente falência, citando dívidas que supostamente excediam 10 milhões de dólares. Este evento marcou um contraste acentuado com o estilo de vida extravagante que ele tinha projetado, uma vida que incluía mansões, carros esportivos e uma série de investimentos bem-sucedidos em restaurantes que mais tarde fracassaram. Essa mudança abrupta de fortuna foi amplamente divulgada, surpreendendo os fãs que sempre percebiam Reynolds como alguém no auge de sua carreira. Embora mais tarde ele tenha iniciado uma recuperação parcial com atuações aclamadas em projetos como Boogie Nights, pelo qual recebeu uma indicação ao Oscar, as dificuldades financeiras continuaram sendo um capítulo difícil, que mostrou como o sucesso pode ser rapidamente ameaçado por erros custosos. Reynolds continuou trabalhando, tanto para manter suas paixões criativas, quanto para administrar suas crescentes dívidas. O poder de estrela que antes era imbatível havia diminuído, e a era em que ele estava entre os atores mais bem pagos de Hollywood desaparecera, aparentemente da noite para o dia. A história de Burt Reynolds ressalta a natureza efêmera da riqueza no mundo do entretenimento. Mesmo com uma base de fãs duradoura, grandes sucessos em seu currículo e uma presença icônica, uma confluência de desafios pessoais, profissionais e econômicos pode resultar em uma rápida queda. Sua é uma história de triunfos enormes e reveses humilhantes. Ainda assim, ao longo de suas provações, ele manteve o humor e o charme que o tornaram uma estrela, ilustrando que, embora as fortunas possam subir e descer, uma centelha genuína de talento e carisma muitas vezes perdura nos corações dos fãs. Bela Lugosi. Bela Lugosi ganhou apenas $3.500 por Drácula, 1931, e sem royalties. A Universal o via como um ator de personagem substituível. A tipificação e o sentimento anti-imigrante limitaram os papéis a fantasmas e cientistas loucos. Para aliviar a dor na perna da Primeira Guerra Mundial, os médicos prescreveram morfina, desencadeando o vício. Em 1955, ele declarou falência, listando $1.900 em móveis e contas de hospital não pagas. O empreendedor-diretor Ed Wood pagou as contas de mercearia de Lugosi em troca de filmagens aleatórias. Lugosi perambulando pela frente de sua casa com uma capa que Wood mais tarde inseriu em plano 9 do espaço sideral. Lugosi entrou na primeira clínica de reabilitação para celebridades registrada, saindo com olhos claros, mas sem emprego. Ele morreu em 1956, devendo $1.000 ao Hospital Cedars of Lebanon. Enterrado em sua capa de Drácula, para sempre ligado a um papel que o tornou famoso, mas que o deixou sem um tostão. Lou Telegin. Ídolo das matinês holandês. Lou Telegin recebia 10.000 cartas de fãs por mês. Seu perfil era tão esculpido que inspirou um busto de escultor no Central Park. Um incêndio em casa, em 1929, deixou cicatrizes em seu rosto. Desesperado para recuperar sua aparência, ele se submeteu a uma cirurgia plástica experimental, que deixou sulcos visíveis. Testes de voz para cinema falado revelaram um forte sotaque que os estúdios consideraram sem mercado. Divórcios da estrela de ópera Geraldine Farrar e da dançarina Nina Romano drenaram as finanças, e a depressão apagou as reservas no palco. Em 29 de outubro de 1934,
Ele pediu emprestado o banheiro da mansão de um amigo. Passou o pó no rosto, penteou para trás o cabelo grisalho e, diante de um espelho, apunhalou-se 7 vezes com uma tesoura de costura. Os jornais chamaram de sua última atuação. Uma manchete macabra para um homem cujo carisma um dia encheu o hipódromo. Credores descobriram ativos tão escassos que amigos tiveram que juntar fundos para a cremação, prova final de que aplausos não podem ser depositados quando a cortina cai. Essas quedas das estrelas nos lembram que a fama é frágil. Derrubados por escândalos, tendências em mudança ou autodestruição, seus legados perduram como contos cautelares. Por trás do glamour de Hollywood há uma máquina implacável, que eleva, explora e muitas vezes descarta. As suas histórias não são apenas sobre perda, mas também sobre resiliência, arrogância e o custo humano da fama. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever para mais mergulhos profundos nos mistérios da história.